Isso é muito essa estranho. diferença, né, É. de como foi encarado o acontecimento. Mas a vice-presidente, que é a Delcy Rodrigues, ela tá como a governante interina nesse Isso. momento. Você tem um Estado que continua todo aparelhado, executivo, legislativo, judiciário. Então, o que na prática muda na Venezuela e o que o Trump tem de interesse lá, por exemplo? Porque muita gente fala do petróleo, falou-se do ouro também, tem muito gás natural. Então, a Venezuela é muito rica em recursos minerais, né? Além do que, também estão investigando, investigação independente, tem meio que uma especulação ainda, não está tão confirmado, mas que eles têm um estoque de Bitcoin gigantesco também. Isso. Eu já não sei se a Venezuela é Maduro nesse caso, né? E assim, se a Venezuela é quem? O regime da Venezuela? E o regime da Venezuela não tem esse dinheiro, esse estoque de Bitcoins para o país, né? Sim. Certamente é para o grupo deles. Então não é um dinheiro público. Imagino que é um dinheiro do regime que eles estavam escondendo, usando esse dinheiro para tirar dali, para roubar o dinheiro para eles. Tem duas partes do que você me perguntou, né? A primeira é sobre para onde a Venezuela vai com a Rodrigues, e a outra é por quê. Acho que eu vou começar pelo porquê, depois a gente fala dela. Sim. Óbvio que todo mundo só quer falar do petróleo, né? O petróleo é o mais tangível, mais fácil, o argumento marxista, econômico. E, assim, o petróleo é um dos fatores, mas nem é o petróleo pela maneira que as pessoas acham que é. Primeiro porque nos Estados Unidos você não tem indústria do petróleo estatal. São todas privadas. Para uma empresa de petróleo privada investir na Venezuela, ela tem que fazer conta. Ela tem acionista. E o presidente e o CEO que tomar essa decisão, ele vai ter que trazer resultado econômico. E a conta econômica não é tão simples assim. Se você tem vizinho da Venezuela, Guiana, onde você pode investir 1/10 dos valores num estado muito mais estável, sólido, para extrair um petróleo muito mais leve, fácil e melhor, de qualidade, com um preço muito mais baixo, por que você vai para a Venezuela? Então você começa a fazer conta, é um negócio. Então quando o Trump fala as empresas americanas vão vir para cá, ele não pode garantir que elas vão. Ele vai tentar persuadi-las, mas a decisão final é das empresas americanas. E elas são negócios preocupadas com o risco político, o risco econômico, o risco de segurança física, o risco jurídico. Tem um monte de coisa para ser considerada. Quanto dinheiro eu vou colocar, quanto dinheiro eu vou extrair, são quantos anos de investimento, eu preciso investir tudo isso. Tem até uma conta muito simples que é assim, Bruno. O preço do barril está muito baixo, porque tem um excesso de oferta. Se você traz o mercado venezuelano para mais, né, para aumentar a oferta, o preço do barril vai cair. Sim. E assim, a empresa quer que o preço do barril caia e que ela diminua as margens dela para colocar tanto dinheiro investindo nesse lugar. Esse não é o melhor momento para ela fazer esse investimento. As ações da Chevron subiram imediatamente depois da ação, né? Da ação do Trump. E aí todo mundo achou que é porque a Chevron é a única que está operando na Venezuela. Mas todo mundo esqueceu que a Chevron está operando na Guiana. E um dos grandes receios era que o Maduro invadisse a Guiana. Sim. E quando o Maduro está retirado do poder, a ameaça de causar problema para a Chevron na Guiana foi congelada. Ou seja, as ações subiram não porque necessariamente a Venezuela é um grande lugar para você investir. Elas subiram porque um outro risco de um lugar estável que está dando muito dinheiro deixou de ser um risco político, no caso. Aí você tem outras questões, né? Para você colocar o dinheiro na Venezuela e esse retorno valer, talvez eles falam num break-even do preço do barril de $80. Se nós estamos em 50 e poucos e o Trump disse que ele quer baixar para menos de 50, você vai começar a criar um problema para os produtores de petróleo dentro dos Estados Unidos de shale, né, de xisto, que quando começa a ficar muito barato, começa a não compensar. Sim. Então, não é tão óbvio assim, não, vou extrair o petróleo e tá tudo bem. Tem algumas outras coisas ligadas ao petróleo que são importantes. Por exemplo, 70% das refinarias nos Estados Unidos precisam do petróleo pesado,
Esse era um argumento que eu ia te perguntar. Eu vi uma análise sobre isso, né? É. Porque, para quem não sabe, a Venezuela ela tem as maiores reservas provadas de petróleo do mundo. Tem mais que a Arábia Saudita, por exemplo. Seria alguma coisa em torno de 300 bilhões de barris. Só que, como o Rock já adiantou, não é um petróleo leve. É. Ele é denso, é mais difícil de ser refinado. Só que os americanos têm muita refinaria para esse tipo de petróleo. E um outro argumento que eu vi a favor dessa intervenção por conta do petróleo é que os russos também têm muito petróleo pesado. Então, derrubar o preço do barril de petróleo deste tipo seria muito interessante para prejudicar a Rússia. Isso com certeza. Prejudicar a Rússia é uma das consequências do petróleo. Tem uma outra ligada com o petrodólar. Daqui a pouco a gente fala dessa. Mas essa história do tipo de petróleo e das refinarias, porque antes de ter a exploração do fracking, do xisto, os americanos importavam muito petróleo e esse petróleo vinha do pesado. E aí as suas refinarias foram construídas com uma infraestrutura para processar esse tipo de petróleo. E agora não tem mais, porque os Estados Unidos extraem o petróleo de xisto, que ele é leve. Virar o maior produtor do mundo. Né? E exporta, inclusive, petróleo hoje em dia os Estados Unidos. Então, 70% das refinarias americanas precisam de uma parte da composição desse petróleo pesado. E 40% do petróleo que é refinado nessas refinarias é importado de fora. Então, existe um espaço para esse petróleo ser refinado nas refinarias americanas, principalmente na costa do Golfo, onde, sei lá, das 5 maiores refinarias americanas, 4 estão ali. Então, e que está próximo da Venezuela. Então tem esse argumento. Mas aí é diferente de você falar assim, a empresa americana ela vai lá e vai explorar o petróleo, né, vai investir num campo de petróleo de exploração dentro da Venezuela. E as contas são interessantes. Tem um estudo que fala assim, se você colocar alguns bilhões de dólares em 1 a 2 anos, você consegue aumentar em 500 mil barris a produção. Hoje a produção está quase 1 milhão de barris. Eu vi que estava 900 mil barris. Isso, de 900 a 1 milhão. O que é muito menos do que quando o Chaves assumiu, diga-se de passagem. Com 3,5, era 3,5, 3 milhões e meio quando o Chaves assumiu. E aí em 2018 ficou em 2 milhões e agora 900 mil. Então eles falam, pô, subiria 50%. Ok, subir 50% é bastante. Mas, desculpa, 1 milhão e meio não é nada. O Brasil está chegando nos 5 milhões. Os Estados Unidos produz 14 milhões, 14, 15 milhões por dia. Então, percebe a diferença? Ah, não, a Venezuela vai mudar o mercado de petróleo. Não, não é tão óbvio. O que o Trump está oferecendo de incentivo? Ele está virando para as empresas falando assim, ó, eu vou dar seguranças e garantias que você não vai perder dinheiro. Se você perder dinheiro, sei lá, vai ter um bailout, algum tipo de salvamento aqui do governo. Aí eles vão pensar assim, tá bom, mas aí mudou o governo, esse negócio vai continuar valendo? Então, tem várias preocupações, mas o petróleo está na equação. Acho que um outro elemento importante do petróleo, assim, só para constar, é o do petrodólar. Que uma das coisas que faz o dólar, o que fez, ajudou o dólar se consolidar, foi o dólar ser adotado como a moeda no comércio internacional. E a precificação do petróleo em dólar, né, com a negociação do... Nossa, fugiu o nome dele, o secretário de Estado americano Kissinger. Do Kissinger com a Arábia Saudita, fez a Arábia Saudita pegar e começar a precificar em dólar. Só que hoje a China compra, né, o maior comprador da Arábia Saudita, e ela já compra uma parte pagando na sua moeda. E a mesma coisa com a Rússia e a mesma coisa com o Irã. E aí com a Venezuela também. Então percebe, grandes produtores do mundo já estão comercializando o petróleo na moeda chinesa. E os Estados Unidos olham para isso e falam, pô, isso daqui pode ser o começo de um destronamento aí do dólar. Então vamos garantir que o da Venezuela vai continuar em dólar, já que está aqui juntando com todo. Eu nem acho que todos esses argumentos que eu trouxe até agora são os principais. Para mim, o principal é a questão geopolítica. Tem a ver com a doutrina Monroe do século XIX, quando os Estados Unidos falou que não poderia ter influência de outras potências no continente das Américas. O Trump resgatou essa doutrina, escreveu isso na Estratégia de Segurança Nacional Americana no final do ano passado e falou, o continente americano é a região mais importante para os Estados Unidos. E aí ele está dizendo basicamente que ele não aceita que Irã
China, Rússia, Hezbollah, Hamas tenham uma base dentro da Venezuela. E isso é muito relevante para os Estados Unidos e muito importante. Então, eu diria que esse é o principal. Além disso, você tem outros problemas. Imigração, porque a Venezuela está falida, 8 milhões de pessoas já saíram de lá. E você tem o tráfico de drogas, você tem a presença de organização terrorista, você tem um monte de outros problemas. Eu colocaria todas essas coisas nessa equação e o fato de que, assim, você tem que direcionar onde que eu vou gastar a minha energia.